está começando mais um episódio do podcast On Revista Fevale. Eu me chamo Letícia Flash e eu sou acadêmica de jornalismo aqui da Universidade Fevale. Neste episódio, vamos conversar sobre alimentação no campus e como os estudantes podem manter uma rotina mais saudável. Para isso, convidamos a professora do curso de nutrição, Cláudia de Nicole Winter. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Para começar, pode contar um pouco sobre sua trajetória acadêmica e profissional? Bom, minha trajetória acadêmica, ela começou em 1986. Eu comecei trabalhando, na prefeitura aqui de Novo Hamburgo, na parte de nutrição. Na época eu era acadêmica também. Me formei em 92 em nutrição. E aí, desde lá, eu trabalho, em clínica, consultório. Trabalhei, além da prefeitura, eu trabalhei no Hospital Municipal aqui de Novo Hamburgo por mais 9 anos. E desde 2001, eu trabalho aqui na Fevale na docência. Além disso, eu fiz algumas atividades relacionadas, assim, à educação infantil. Também fiz algumas especializações, porque eu fiz um mestrado na Espanha e fiz especializações em docência universitária. Fiz especialização em preceptoria do SUS, na qual também eu sou tutora, da residência multiprofissional na atenção básica e na urgência e trauma, aqui da Universidade Fevale. Além disso, eu também fiz uma especialização em nutrição e saúde da mulher. E começando a falar um pouco sobre a alimentação dos estudantes. Quais são as melhores opções de lanches saudáveis, práticos e nutritivos para passar o dia na universidade, para quem concilia trabalho e estudo? É um desafio, porque muitas vezes o universitário, ele sai de manhã, faz sua jornada profissional durante o dia, estuda à noite, ou então ele vem para a universidade de manhã ou de tarde e nos turnos opostos ele faz a sua jornada profissional. Então, muitas vezes o maior desafio nesse aspecto é a conservação dos alimentos, no qual o estudante vem trazer para a universidade. Porque o ideal seria o consumo de alimentos mais naturais possível. Então, frutas, sanduíches que tivesse pelo menos uma fonte de proteína, queijo, ovos, saladas. Só que esses alimentos, muitas vezes, para lanches, eles acabam tendo a dificuldade na conservação. Então, eles têm que trazer em um local térmico, que eles possam manter esse alimento de uma forma mais adequada. O que muitas vezes não acontece e que pode ocasionar um dano à saúde deles. E, então, nesse sentido, eles acabam tendo que optar por alimentos mais industrializados, que sejam mais fácil de serem consumidos. E isso é o que muitas vezes pode ocasionar danos à saúde, seja doenças, como também em relação ao seu estado nutricional, aumentando o risco, de um excesso de peso, por exemplo, consumindo alimentos com maior teor de gordura, de açúcares, porque esses alimentos que são industrializados, no qual a gente acaba tendo que, muitas vezes, que trazer, que são salgadinhos, ou muitas vezes bolachas, enfim, algo para quebrar, a fome do meio da tarde, do meio da manhã ou do meio da noite, são alimentos industrializados. E quando eles são industrializados, eles são embalados e, para isso, eles têm que ter uma vida útil maior. Nesse aspecto, a indústria acaba tendo seu papel em colocar produtos ou substâncias para aumentar a longevidade desses produtos. E muitas pessoas acabam pulando as refeições por falta de tempo também. Como isso impacta a saúde e que cuidados a gente tem que ter? Bom, são vários aspectos nesse quesito que você traz, Porque pular refeições pode gerar desde algumas questões de danos, na saúde, uma gastrite por um alimento, consumido de forma errada, como também comer apenas assim refeições principais, café da manhã, almoço e o jantar, acaba concentrando maior quantidade de alimentos e que pode conter maior quantidade de gordura, maior quantidade de calorias, porque a pessoa fica um longo tempo sem se alimentar. Então, acho que esse longo tempo, eu sempre digo que é muito relativo, porque algumas dietas da moda preconizam, de certa forma, um longo tempo sem se alimentar. Mas, do ponto de vista nutricional, isso não é um aspecto muito positivo, visto que o estudante ele tem, muitas vezes, o uso do operacional, no caso, de repente, um trabalho braçal que ele faça durante o dia, e nos horários de aula ele tem um gasto mental grande, Isso compromete a saúde do indivíduo. E existem alimentos que podem ajudar na concentração e na memória,
que seriam bons aliados na rotina de estudo? Eu tenho um ditado, né? Coma de tudo, mas não tudo. Então, uma alimentação que seja equilibrada, que contém os alimentos principais, né? Vitaminas, minerais, proteína, vai sempre dar um suporte adequado. Então, nesse aspecto, quando o indivíduo ele passa a ter uma alimentação equilibrada, ele consegue ter um foco, ele consegue administrar os seus conhecimentos, né? Mas uma alimentação que eu vou ter, por exemplo, um consumo excessivo de açúcares, vai prejudicar o meu aprendizado, né? Eu vou ficar mais cansada, eu vou ficar mais sonolento, né? Uma alimentação com mais gordura também tem esse aspecto. Então, vários alimentos vão contribuir. E aí, quando tu faz uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, né? Inclusive com a ajuda de um nutricionista, a gente sempre tem um resultado mais positivo. Porque você diz assim, coma esse alimento ou aquele, muitas vezes não é do hábito alimentar. Então, agora eu vou fazer uma propaganda, né? Quando o indivíduo vai ao nutricionista, a gente vai fazer toda uma avaliação dessa condição de saúde, de trabalho, né? Os aspectos que estão relacionados e vai direcionar para a alimentação que se ajuste às necessidades dele. E a hidratação é muitas vezes negligenciada. Qual a importância dela e quais bebidas são boas alternativas para, além da água, para quem tem essa dificuldade de manter o hábito? Bom, hidratação é só uma palavra, é água. Então, outros líquidos, eles podem fazer o papel de a pessoa molhar a boca, mas assim, na verdade, hidratação é água. E a água, ela é parte, assim, fundamental de todos os processos do organismo. Funcionamento intestinal, a pele, visão, coração, funcionamento do rim. Então, assim, não tem nada que substitua a água. Muitas vezes as pessoas, vou tomar chá. O chá ele pode ter um efeito contrário, tirar, né, a absorção de alguns nutrientes. Da mesma forma que eu vou consumir um alimento à base de açúcar, como sucos industrializados ou refrigerante, vai ter esse poder de não hidratar, e sim o contrário, pode desidratar. E como a alimentação pode contribuir para a saúde mental, tão abalada nesse período de provas e o estresse todo? Daí vem exatamente aquilo que eu falei. Uma boa quantidade de sono, né? Dormir bem, nada como uma boa noite de sono. Isso inclui, inclusive, os finais de semana. De preferência, o consumo zero de álcool, porque realmente esse período de provas, então, muitas vezes o acadêmico gosta de sair, vai para balada, né, com os amigos. Então, vai tomar algum tipo de álcool, toma um álcool, assim, em quantidade reduzida e consuma bastante água, para esse álcool se diluir e não fazer um efeito negativo no organismo. Porque é importante a gente pensar que a gente tem 2 órgãos, né, no corpo que são vitais, né, entre vários outros. Mas a gente tem o fígado, que é o grande produtor de energia, e o cérebro, que é o grande consumidor. Quando a pessoa tem uma ingestão de álcool elevada, ela vai fazer com que aquele fígado fique muito envolvido na metabolização do álcool. E daí não vai gerar energia suficiente para o cérebro, ele vai ficar mais cansado, sonolento. Então, isso já é um aspecto importante, né? Uma alimentação com uma boa fonte de proteína. O que são proteínas, né? Boas fontes. Leite, de preferência, mais com menos gordura, leite desnatado. Ovos bem cozidos, né, gente? Tem um aspecto, assim, importante da questão de saúde, que está relacionado a uma contaminação, quando a gema do ovo é mal cozida, então o ovo tem que ser muito bem cozido. Proteínas boas também são carnes mais magras, frango, peixe, gado, né? Tem algumas proteínas vegetais que são utilizadas também. Então, assim, a proteína em si, ela tem um papel importante nesse aspecto aí da saúde mental do indivíduo, tá? Então, um equilíbrio, novamente, para um indivíduo que está nesse processo aí de provas, trabalhos, né? Final de semestre, que também acaba começando agora, né? Finalzinho de maio, entra para a reta final. São muitas atividades envolvidas, além do trabalho. E além, né, da saúde nutricional, da saúde mental, a saúde física, fazer exercícios, né? De uma forma adequada. E quais dicas você daria para estudantes que querem melhorar a sua alimentação com um orçamento limitado? Aí é uma questão, de novo, desafiadora, mas é possível, né? Quando a gente evita aqueles alimentos fast food,
Claro que, assim, como eu disse no início da nossa conversa, tem situações onde é que o indivíduo, muitas vezes, ele não tem como levar. Mas a melhor forma de ele é organizar, planejar suas refeições. Quando ele planeja, ele consegue identificar. Vou ter que acordar mais cedo para fazer um bom café da manhã. Já começa por aí. Então, no café da manhã, ele escolheu uma fruta, uma fonte de carboidrato, que pode ser lá o pão, ou pode ser, alguns gostam de fazer tapioca, crepioca, né? Uma fonte de proteína, um queijo, leite, ovos. No meio da manhã, o que eu posso levar para melhorar a minha alimentação? Que não é caro, uma fruta, né? Escolher uma fruta que tenha um aporte calórico adequado para manter, né, esse intervalo entre o café da manhã e o almoço. Ele pode combinar junto alguma oleaginosa, aveia, que também dá saciedade e ajuda no funcionamento intestinal. Oleaginosas, castanha, nozes, são caras. Sim, mas eu não estou falando para consumir de uma forma excessiva. 1, 2 unidades é o suficiente diariamente, né? No máximo 3. Então, daqui a pouco cabe no orçamento se ele souber deixar de consumir outros alimentos que vão ser mais onerosos. E a hora da refeição, do almoço, que é a refeição principal, ter uma escolha por alimentos vegetais, cozidos e crus, muito bem higienizados. Novamente, uma fonte de proteína, uma fonte de carne, preferência carne mais magra, de novo, né? Sem aquelas frituras, batata frita, né? Optar por alimento mais assado, grelhado, uma fonte de carboidrato, uma leguminosa, feijão, lentilha. Ou seja, dá para organizar, né? Mas isso tem que ser planejado previamente. Se ele acordar de manhã atrasado e já naquela loucura do dia, ele com certeza não vai conseguir organizar. Daí ele vai ter que apelar para as refeições prontas. E aí cabe ele ir aos locais que oferecem essas refeições, né? Lanchonetes, cafeterias, restaurantes, e ele escolher aquilo que é o menos ruim. Que tem muitas opções realmente boas, isso existe de fato. Mas vão ser mais onerosas, né? Na questão orçamentária. E a Fevale oferece algum tipo de atendimento nutricional para os acadêmicos, caso eles precisem? Nós temos o CIS, né, que é o Centro Integrado de Especialidades em Saúde, né, que é um centro que oferece o trabalho de nutrição. Tem, assim, o estudante ele tem um desconto, né, então ele faz um agendamento e pode fazer uma orientação nutricional. E para finalizar, que mensagem tu gostaria de deixar para os estudantes sobre a importância de cuidar da alimentação desde agora? O estudante, né, a gente tem hoje de todas as faixas etárias. Então, dependendo a faixa etária que a gente dá, a gente tem, assim, mais oportunidade mais precocemente já de cuidar da alimentação. Infelizmente, quando se é muito jovem, está exposto, né, a outros tipos de alimentos que não são aqueles que são os mais adequados. Muitas vezes já vem, né, de uma alimentação infantil e aquele paladar infantil que a gente tem de acabar consumindo alimentos mais palatáveis, com mais gordura, mais açúcares. Mas eu acho que se desde jovem procurar uma orientação, e hoje a informação ela está muito aberta, né, no meio digital. E isso facilita bastante, só que muitas vezes se busca de uma forma errada, né, de uma forma mais rápida de um resultado também. Então, acho que desde cedo, se ele puder fazer uma alimentação com horários organizados, planejamento de uma refeição, né? E principalmente o que a gente chama de comensalidade, ele olhar o que ele está comendo, ele ter um ambiente adequado para se alimentar, ele não comer correndo, ele sentar com pessoas, muitas vezes, eu estou na universidade, eu não estou com a família, mas eu vou almoçar com um colega, né? E aí, com isso, é um ambiente também onde é que a gente pode, de forma tranquila e calma, olhar os alimentos, escolher as refeições, que aqui na universidade nós temos opções bem adequadas, né? E opções bem saudáveis também de escolha de alimentos. Então, eu agradeço muito a sua participação aqui no podcast ON, Prof. Eu que agradeço. Bom trabalho a todos. Neste primeiro bloco do podcast ON, conversamos sobre alimentação no campus e sobre como manter uma rotina mais saudável, com a professora do curso de nutrição, Cláudia Winter. Agora ficamos com um recado do Fevale Up com Brenda dos Santos.
Fevale Up. Vamos juntos dar um up na sua carreira. Olá, obrigada. Estou em mais um episódio para te trazer uma dica de oportunidade aqui na Fevale Up. E dessa vez é com o curso de perícia financeira que vai acontecer no dia 9 de junho de forma presencial na Fevale. O curso vai abordar todas as características necessárias para se tornar um perito judicial. As inscrições seguem abertas até o dia 5 de junho. Então te agiliza, coloca na agenda e realiza a tua inscrição através do site up.fevale.br e também siga o nosso Instagram, @fevaleup. A gente se vê no próximo episódio com outra dica. Tchau! Fevale Up. Vamos juntos dar um up na sua carreira. Brenda, muito obrigada pelo teu recado. Então, antes da gente seguir para o segundo bloco do podcast, como é de costume, vamos diretamente de alguns pontos de alimentação aqui da Fevale com os nossos repórteres. Olá, me chamo Liz e eu sou estudante de jornalismo aqui na Fevale. Estamos aqui no Campus 2 hoje, no estabelecimento do Kitemac, para entrevistar Matheus Strebe, o gerente do estabelecimento, que fica localizado do lado do prédio verde e amarelo. Então, Matheus, há quanto tempo o restaurante está funcionando aqui na instituição e como foi a jornada de vocês até aqui? Nós começamos aqui em 2015, mas a gente abriu o primeiro Kitemac em 2012, na Unicinos. Daí, em 2015, a gente veio para cá. E quais são os pratos mais populares entre os estudantes e funcionários que visitam o estabelecimento? A gente tem uma variedade, tá? A gente tem desde o temaki, que são os que mais saem, tem os hots também, que sai bastante, e agora a gente está com o poke, que sai bastante também. Que ele foi desde o ano passado, hoje, esse ano ele cresceu bastante a saída dele, tem um monte de seu poke, então é o prato que mais sai agora, é o poke. E por fim, se você pudesse deixar uma mensagem para os estudantes que frequentam o local, qual seria? Paciência, porque tudo tem seu processo, seu tempo, e acho que é isso, mas é paciência mesmo com tudo. Então tá, muito obrigada. Para o podcast, Liz Cardoso. Olá, me chamo Laura, sou estudante de jornalismo aqui na Universidade Fevale. Hoje estamos aqui no Café Bom Malu para conversar um pouco com a proprietária Solange Geiger Borchat. Então, Solange, para começar, a gente gostaria de perguntar há quanto tempo o café tem aqui na universidade e como é que foi a trajetória de vocês no início? Desde 2017, agosto de 2017. Como nós chegamos aqui, foi através de uma licitação. Tá? Porque a Bom Malu, empresa, confeitaria, ela já existe há 29 anos. E aí a gente participou da licitação, porque esse prédio era novo, não tinha nada aqui dentro, e abriram, então, para a gente fazer o café. E na licitação a gente venceu. Tá? A gente apresentou o projeto, o que é isso hoje, e deu certo, desde agosto de 2017. Certo. Então, e quais são os pratos mais populares que vocês vendem para os alunos e também para os funcionários aqui? Olha, a gente tem um cardápio totalmente diferenciado, tá? Tudo é feito na nossa matriz, que nem nós temos um sanduíche que é carne de panela, que o pessoal ama, tá? O pãozinho é feito lá na Bom Malu, matriz, um pãozinho de alecrim, tá? E esse sanduíche vai super bem. Todos, sanduíche de pão de cenoura, pão integral, tudo é feito na Bom Malu matriz. E isso é o nosso diferencial. Doce, o nosso bolo cacau e nozes vai muito bem, bolo de coco, bolo de amendoim também. São coisas nossas, são receitas primas que eu desenvolvi e que só a Bom Malu tem. Certo. Então, para a gente finalizar, qual recado tu gostaria de deixar para os estudantes que frequentam o local? Olha, para os alunos, para todos em geral que frequentam, alunos, funcionários, professores, a gente gosta muito de todos vocês. Achamos vocês muito educados. Dificilmente nós temos assim um QI contra alguém, tá? Que reclama da gente. Então, eu acho que a Fevale, para nós, ela é muito boa. Nesse sentido, o público é gente boa e, em geral, tudo. A gente é feliz porque vocês participam da nossa história.
Tá certo, então, Solange, eu agradeço muito pela tua participação, a tua disponibilidade. Tá bom. Para o Podcast On, Laura Stum. Olá, me chamo Salles Maioli e sou estudante de jornalismo aqui na Fevale. E hoje eu estou aqui no Point, localizado na Rua Coberta, para conversar com o proprietário Márcio Azeredo. Márcio, há quanto tempo o Point está funcionando dentro da Universidade Fevale e como foi o início da trajetória de vocês aqui? Tudo bem? O Point está desde 2016 aqui na Fevale, mas a gente tinha uma banca de revistas que era aqui em frente desde 2006. Então essa banca de revistas foi se transformando numa conveniência com o passar dos anos. Quais são os itens mais consumidos entre os estudantes e funcionários aqui? É café, que é o forte, que é o que a gente é reconhecido, é o café da Baristo e pão de queijo, é o que mais vende. E por fim, se pudesse deixar uma mensagem para os estudantes que frequentam o local, qual seria? Sejam bem-vindos, sugiram o que vocês querem que a gente possa servir para vocês e a gente só agradece a preferência. Muito obrigado pela tua colaboração, Márcio. Para o Podcast On, Salles Maioli. Olá, me chamo Natália e sou estudante de jornalismo aqui na Fevale. Estamos aqui no Bar do Tiririca, localizado entre o Prédio Verde e Amarelo. E iremos conversar com os proprietários Maria Gorete Carvalho Medeiros e Rudimar Luiz de Medeiros. Então, há quanto tempo o restaurante está funcionando aqui dentro da Universidade Fevale e como foi o início dessa trajetória? São 27 anos que o estabelecimento está aqui dentro da Fevale. Nós começamos no lado de fora com uma towner de cachorro-quente. Como o sucesso do nosso trabalho ali fora era grande, entre colaboradores e estudantes na época, que não chegava a 3.000 alunos, e era Centro Universitário Fevale, nem era universidade ainda, né? Nos convidaram, no período em que estavam construindo aquela parte de convivência ali, que tem um restaurante grande, para vir, né, para demanda de lanches, né, com uma towner de cachorro-quente. A gente abraçou com maior orgulho, né, e gratidão, porque eles acreditaram no nosso trabalho, né, como até hoje né. É uma gratidão imensa pela Fevale ter acreditado no nosso trabalho. A gente abraçou, né, era 6 meses só, enquanto o prédio ficasse pronto. Como a gente fez um bom trabalho, eles disseram para nós que a gente ia continuar, que o pessoal tinha elogiado muito o nosso trabalho. E assim foi. Ficamos 23 anos no Campus 1 e 27 anos a gente concluiu esse ano agora, em abril. Abril fez 27 anos que nós estamos aqui na Fevale. Quais são os pratos mais populares entre os estudantes e os funcionários aqui da Fevale? A gente tem um mix de produtos. Dentre desses mix, os mais vendidos, né, são os baguetes, os pães de queijo e os wrap de frango, de salame. Assados também, né? Tem os assados também, E também temos uma linha de bebidas quentes e refrigerantes. Dentro desses aí são chás, refri, café e energético. Energético também vende bem, né? É uma linha assim bem completa, né? De rapidez, assim, de chegar aqui, comprar e poder sentar e aproveitar o tempo, né? Então a gente preza um pouquinho isso assim do atendimento também, a gente conseguir atender o cliente, que ele também não perca muito tempo. E já estão acostumados também há tanto tempo, e a gente já tem uma dinâmica assim, de atendimento que prioriza isso também, né? Um atendimento mais rápido para a pessoa ter um tempinho mais de descanso, né? E por fim, se vocês pudessem deixar uma mensagem para os estudantes que frequentam aqui o local, qual seria? Assim, a gente tem uma história muito bonita com a Universidade Fevale. Talvez seria numa outra oportunidade a gente contar tudo como é um sonho, como se realiza um sonho, como a gente almeja um sonho, né? Nós nunca imaginávamos estar aqui dentro, né? E nós somos muito gratos, e pela gratidão que a gente tem à Universidade Fevale, de ter acreditado, né, numa towner de cachorro-quente, de pessoas, né, muito simples, cuidar, né, da alimentação de todos que naquele período de 6 meses, a gente tem o propósito sempre de acolher todas as pessoas que vêm aqui. Então, a gente convida a todos para virem para o bairro do Tire, serão muito bem acolhidos. Essa sempre foi a nossa meta, de acolher como uma extensão da sua casa.
Como a gente foi acolhido dentro da Universidade Fevale, a gente estende com o nosso trabalho, né? É uma forma de agradecer, é uma forma da gente também demonstrar às pessoas que vêm aqui o quanto somos gratos por escolherem nós, né? A nossa lanchonete aqui, que já tem um nome, né, marcado dentro da universidade, a gente é muito feliz e tem orgulho disso também. Muito obrigada pela colaboração. Eu agradeço. É um prazer para nós. Para o Podcast On, Natália Rudner. Olá, sou o Salles Maioli, acadêmico de jornalismo aqui na Fevale, e estamos aqui no Mandinho, localizado na Rua Coberta, para conversar com Gustavo Sampaio, responsável pela unidade aqui na Fevale. Há quanto tempo o Mandinho está funcionando aqui dentro da Fevale? E se tu puder contar para a gente um pouquinho da trajetória do Mandinho também? A nossa história com a Fevale já é longa, mas o Mandinho agora nós estamos praticamente 1 mês e meio aqui direto na Fevale, né? O Mandinho surgiu no açougue, né? No açougue do Mandão, que é o pai do Mandinho. E com isso, a Jéssica, que é uma das donas, e o Paulinho já fizeram também faculdade aqui na universidade. E ali que surgiu o Mandinho Burger, né? No açougue do pai deles. Ele fazendo um aniversário aqui, um evento ali, e também vendendo para alguns clientes do açougue também, né? Hambúrgueres em uns dias específicos. Eles trabalhavam um dia na semana só. Aí depois foi abrindo mais dias. E, se não me engano, foi na pandemia que estourou um pouquinho mais, assim, do pessoal da universidade. Desculpa, ratei aqui agora. Mas, voltando aqui. Antes da pandemia, na verdade, o pessoal do Mandinho tinha um horário estendido para o pessoal da Fevale. Então a história já é longa com a Fevale já, do pessoal ir lá comer hambúrguer. E há 1 mês e meio atrás, nós tivemos a segunda participação aqui no evento, junto com o pessoal do DCE. E estourou bastante, e o pessoal da universidade pediu muito pra gente vir. E nós conversamos com a universidade, com os diretores, e conseguimos fechar essa parceria. Hoje estamos aqui, tá um sucesso. Estamos vindo 1 vez por semana, e intercalando entre terça, quarta e quinta. A gente avisa no site da universidade e também no Instagram da hamburgueria, que é o Mandinho Burger, né? E praticamente essa é a nossa história com a Fevale hoje em dia, né? E ao teu ver, quais os produtos, quais o hambúrguer mais consumido entre os universitários, as pessoas que trabalham aqui dentro? Cara, o hamburgão principal é o tradicional da casa, né? O Mandinho tradicional ali, que vem com a cebola, o picles, o alface, a maionese especial do Mandinho, que é segredo. Não posso falar, senão amanhã depois vou sumir. Vem bacon e vem a nossa carne, que é feito totalmente pela gente. A gente não pega de nenhum outro lugar, a gente pega ela só a vácuo, limpa ela, trata bem ela e faz aqui. E ele vem com cheddar e mozzarella também. Esse é o que mais saiu tradicional. E a gente começou a trazer também o caramelizado, que é lá da unidade de São Leopoldo. E o pessoal está curtindo bastante. Trouxemos semana passada 50 unidades, saiu tudo. Trouxemos hoje mais 60 unidades e está nas últimas unidades também. O pessoal está comendo bastante essas aí. Bom, e para finalizar, queria que tu deixasse um recado para o pessoal, um convite. Falar a partir de que horário vocês podem estar aí. Mandinho, nesses dias que vem, a gente opera da parte das 11 da manhã às 2 da tarde. E depois a gente volta a partir das 5h30 para até 10 da noite. E, pessoal, um recado que eu deixo é: aproveitem a oportunidade de estar na universidade, de estar em Novo Hamburgo, e quem pode vir de outras cidades ter a Fevale aqui. Estudem, façam acontecer e não tenham medo do amanhã. Vivam hoje. E vem pro Mandinho. Muito obrigado pela tua participação, Gustavo. Do Mandinho Burger, diretamente para o Podcast On Revista Fevale, Salles Maioli. Obrigada, pessoal. Agora seguimos para falar sobre uma parte mais organizacional dos pontos de alimentação do campus. Para isso, convidamos a gerente de operações, Andressa Terra. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, Andressa, tu já participou de um episódio aqui do Podcast On, mas antes da gente começar a falar realmente sobre o tema, pode contar um pouquinho sobre a tua experiência acadêmica e profissional e algum momento marcante para ti? Claro. Bom, eu sou filha da casa, né? Estou na Fevale já há mais de 22 anos. Comecei a minha jornada aqui como aluna do curso de Administração de Empresas, então fiz minha primeira graduação aqui na universidade. E depois, em 2008, então, assumi uma posição administrativa na instituição. Comecei pelo planejamento estratégico, rodei pelas
pela Pró-Reitoria de Administração, extinta Pró-Reitoria, fui para a gerência executiva e então estou agora há 7 anos gerente do setor de operações e que dentre uma das atividades da área, então encontram-se essa parte de locações e ocupação dos espaços institucionais para oferecer alguns serviços e conveniências para os alunos da instituição. Então, como funciona esse processo para restaurantes, cafés, enfim, se instalarem dentro de um dos campos da Fevale? Perfeito. Então, hoje nós já trabalhamos em diversos formatos, né? Hoje o formato que está prevalecendo a gente pede que faça contato, é super simples, fazendo contato pelo e-mail locacoins@fevale.br, que é o nosso canal de conversa inicial. A gente marca algumas visitas aos interessados para conhecer quando tem algum espaço disponível e havendo também, né, como agora a gente está com um espaço, por exemplo, a gente vai atrás e prospecta também segmentos que tenham aderência, porque a gente também tem um cuidado para que não tenha uma sobrecarga por um tipo de serviço oferecido ao aluno. Então, isso a gente também tem um olhar, né, para que a gente possa oferecer uma certa variedade para atender aos diferentes gostos, né, também dos públicos que aqui circulam. E há algum tipo de exigência específica que vocês têm, assim, para oferecer esses alimentos? Então, tipo, opções vegetarianas, preços mais acessíveis, ou é realmente pela busca desses restaurantes por nós? Não, a gente tenta sempre fazer, né, um bem bolado, assim, nesse sentido que precisa ser um serviço que se adequa ao bolso do aluno, né? A gente sabe que tem pessoas que passam a maior parte dentro da universidade, né? Então, fazem todas as alimentações aqui. A gente tenta, sim, então, ter uma variedade de sushi, a buffet, a lanches, a açaí. Então, a gente sempre tenta ter um pouco de cada para que contemple cada um. E sim, pensando também, quase todos os estabelecimentos hoje têm uma linha de produtos para veganos, né, ou alguma intolerância. Então, a gente tenta dar uma olhada nesse sentido. E quanto à empresa poder se candidatar, né, estar apta a participar de um processo seletivo para ocupar um espaço de alimentação dentro do campus, tem sim uma gama de documentos legais e formais que a empresa precisa apresentar para poder estar aqui, né? Então, a nossa parte, enquanto locações, a gente cuida muito dessas questões. A linha de produtos oferecida, e sim, a gente pede também, geralmente, uma tabela de preços, assim, até orientando. A gente tem esse diálogo muito aberto, inclusive, com os terceiros que já estão aqui, sempre avaliando os produtos que são oferecidos, né? Pensando em, até, às vezes, promoções específicas de combos, porque a gente sabe que facilita para o aluno, né? Para o acadêmico que está aqui diariamente e para os colaboradores também, por óbvio. E atualmente, quantos restaurantes e cafés assim estão funcionando na Fevale nos 3 campos? Tá. No campus 2, nós temos 12 ambientes, né, disponíveis e ocupados hoje por terceiros. Que estava vago desses 12 vai ser agora a partir de junho, então a gente vai ter a novidade do Café Nico, que vai ser um estabelecimento que vai oferecer assim uma linha de sanduíches, né, numa linha mais italiana, gourmet, massas, risotos, então vai ser bem legal, uma opção na Rua Coberta, então esse vai estar chegando a partir de junho. Nós temos um local que vai estar sendo desocupado, então nós vamos ter um espaço disponível para locação, para café. Em Campo Bom, nós temos junto ao Tec Park um restaurante, né? E lá, por ter uma característica específica e pela localização, a gente tem trabalhado também com a perspectiva de máquinas de café e de snacks. Então, lá é um pouquinho diferente a condução, tanto o Hospital Veterinário quanto o Santos Dumont, que é o nosso sede, né? O Campus 3. Então, lá a gente trabalha com essas opções, e no Tec Park um restaurante. E no Campus 1 a gente tem a Cantina de Caco, que é um restaurante, lancheria, que oferece opção de almoço e lanche para os alunos. E a universidade disponibiliza pontos com micro-ondas pelo campus e salas para alimentação em alguns pontos. Então, onde estão localizados e todos os alunos podem utilizar? Sim, vamos lá. Bom, a gente tem identificado que desde a pandemia mudou esse perfil, né? E os alunos, por diferentes motivos, seja por uma alimentação mais restrita ou mais saudável, ou até pela economia, né? Acabam trazendo seus alimentos de casa. Então, pensando nisso, desde 2020, nós estruturamos uma sala
sala no prédio vermelho, 010. Lá tem um conjunto de micro-ondas e espaço para sentar, então os alunos podem estar usando esse espaço, ela fica sempre aberta, os alunos podem aquecer seus alimentos lá nesse ambiente. E temos também micro-ondas disponibilizados na Rua Coberta, próximo ao prédio de convivência. Inclusive, estamos ampliando, a gente só está fazendo uma adequação de infraestrutura, vai ter mais o micro-ondas, então hoje, até então temos um, a partir dos próximos dias aí vamos ter 2, e contamos também com alguns locais, o próprio DCE hoje tem também, conta com micro-ondas que os alunos podem estar usando para fazer o aquecimento dos seus lanches. E no campus 1 também temos disponíveis 3 micro-ondas que estão distribuídos entre o campus para acesso. E a universidade tem algum canal, ou você diretamente, para que os alunos e colaboradores possam sugerir algum tipo de melhoria, ou um canal para, sugerir novos tipos de alimentação no campus? Perfeito. Hoje o canal oficial da instituição é o Fale com a Fevale, para as diferentes demandas, então tem pelo site, ou pode mandar pelo e-mail, falecoafevale, acho que é Fale com a Fevale, dá para confirmar, @fevale.com.br. E temos também pelo site, nós temos um site de locações e pelo e-mail que eu comentei antes, que é o locacões@fevale.br. Então, nós temos esses canais e nos encontrando também pelo campus, Hoje o setor é conduzido pelo colega Nicolas, que recebe essas demandas, e eu também estou junto em cópia nesses e-mails. A gente faz as tratativas e encaminhamento sempre na medida do possível, Andressa, então, para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria que tu desse um recado diretamente para a câmera, para os acadêmicos, convidando eles a conhecerem essas locações, esses restaurantes, e também os pontos que eles podem usar na Fevale, que tem disponível micro-ondas e essas coisas. Sim. Nós sempre estamos, então, em constante processo, de melhoria desse serviço. Todas as sugestões e críticas podem ter certeza que vão ser ouvidas e conduzidas, O nosso papel aqui dentro é poder estar oferecendo serviços também de qualidade e fazendo essa intermediação com os terceiros que estão no campus. Então, quem não conhece, convida a conhecer a sala 010 no vermelho, que tem um ambiente para alimentação. Temos os micro-ondas disponíveis, então, nos espaços que já falamos, e os terceiros que ficam operando desde das 9 da manhã até 21h30, 22 horas, que ficam abertos. Então, ficamos à disposição. Nós temos também, acabamos não falando, a própria pesquisa de satisfação dos alunos, que ela acontece anualmente. Então, a gente pede que vocês respondam esses instrumentos, porque eles nos dão subsídios para estar avaliando e conversando também e sempre buscando melhorar esse serviço que é oferecido para a comunidade acadêmica. Andressa, muito obrigada pela tua participação e o tempo que tu disponibilizou para vir aqui conversar com a gente. Capaz, a gente fica à disposição e eu que agradeço o momento. Obrigada. Então, neste episódio do podcast Revista Fevale, conversamos sobre as opções de alimentação aqui na Fevale. No primeiro bloco, com a professora do curso de nutrição, Cláudia Winter, e nesse segundo bloco, com a gerente de operações da Fevale, Andressa Terra. Lembrando que entre os 2 blocos tivemos entradas especiais com os nossos repórteres diretamente dos restaurantes e cafés aqui do Campus 2 da Universidade. O podcast é uma produção dos acadêmicos de jornalismo aqui da Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela, você tem acesso ao nosso Instagram, Spotify e YouTube. A produção é das minhas colegas Brena dos Santos, Laura Stum, Letícia Flash, Liz Cardoso, Natália Anchieta, do meu colega Salles Maioli e eu, Lana Maldaner. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com as orientações do professor Marcos Santuário. Muito obrigada e até a próxima!